Essa versão é muito parecida com a da Fantasy Flight, no sentido de que essa é a Alia e ela quer apresentar o jogo para vocês. E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar do Living Card Game do Senhor dos Anéis. Esse aqui é a versão da Galápagos, mas esse jogo foi originalmente lançado pela Fantasy Flight Games lá nos Estados Unidos. Vamos conferir o que tem dentro da caixa. Essa versão é muito parecida com a da Fantasy Flight, eu acredito que seja inclusive o mesmo tamanho de caixa e as mesmas dimensões no total. Dentro desta caixa, que é uma caixa boa, padrão já da Galápagos, né, fazer as caixas boas. Esse jogo não tem muitos componentes, ele é um card game, então você tem o manual é bom, surpreendentemente para Fantasy Flight. O manual original é bom e essa tradução aqui também tá boa, a tradução tá certinha de acordo com a original. Eu não vi nenhum erro, não vi nenhum typo. Uma coisa interessante que eu notei é que a versão que eu joguei da Fantasy Flight, ela era uma versão mais antiga do que essa e ela passou por erratas, ela passou por correções e essa versão aqui já é corrigida. Então essa versão aqui é mais atualizada do que as versões que eu vi da Fantasy Flight originais. Deixa eu dar uma dica pra vocês, galera, eu não sei se todo mundo já parou pra pensar nisso, isso é muito óbvio, mas eu nunca tinha pensado. Normalmente os jogos eles vêm com inserts meio burros, né? Vem um espaço vazio aqui no meio e dois pedaços de papelão levantados aqui do lado. Se você tirar o insert e virar ele de ponta cabeça, ele fica ao contrário, aí você fica com dois espaços ao invés de um só. Eu não sei se isso é óbvio pra todo mundo, pra mim não foi, mas eu sou meio burro, né, então... O jogo vem com as cartas, então são vários baralhos, eu não vou entrar em detalhes sobre o que cada carta faz especificamente, mas tem aqui várias cartas. Elas estão separadinhas aqui porque eu tava jogando, então eu já montei baralhinhos e tal, então tá tudo separadinho em plastiquinhos. Ele vem com esses dois marcadores de ameaça, né, que é uma mecânica que o jogo tem pra te espancar, na verdade. E aí tem três tipos de componentes aqui no jogo só, que são três marcadorzinhos, três tipos de marcadores e o marcador de primeiro jogador. É um jogo bem enxuto no quesito componentes, eu já vi jogos bem piores, assim, piores não, né, com mais coisas. Mas esse jogo ele vai bem direto ao ponto. Esse jogo é um game cooperativo onde os jogadores assumem o papel de super-heróis da Terra-média e eles vão lutando contra as forças do Sauron. E o jogo ele é todo dividido em cenários, então, como eu já mostrei em outros card games para vocês, tem vários cenários diferentes e você vai, né, cumprindo os pré-requisitos dos cenários e passando para os próximos. E aí dando sequência como se fosse uma aventurinha mesmo. Então tem um cenário, cada cenário tem um conjuntinho de monstros, né, de tipos de cartas de evento que vão nesse cenário. Aí você pega as cartas correspondentes, né, do cenário aqui desse baralho aqui, tudo vem marcadinho, tudo vem indicado com simbolinhos. Monta o baralho de encontros e esse baralho de encontros joga contra os jogadores. Os jogadores têm lá um baralho que eles montam, essa que é a graça desse jogo aqui, o baralho ele é montado, né? Ele é um baralho que você vai selecionando as cartas que você quer no seu baralho para jogar. Você monta um baralho, os jogadores montam um baralho e os jogadores têm que jogar contra o jogo, tem que vencer o jogo. O jogo é vencido a hora que o cenário é vencido, então tem condições de derrota diferente em cada cenário, condições de vitória diferente em cada cenário e uma vez que isso é atendido, aquele cenário é vencido e vocês podem passar para o próximo. Os cenários têm dificuldades, né? Níveis de dificuldades. O jogo base, a caixa base, vem com 3 cenários, dificuldade 1, 4 e 7. A dificuldade 1 é bem tranquila de jogar com as cartas que vem na caixa. O dificuldade 4 é bem difícil de jogar com as cartas que vem na caixa e eu nem tentei o dificuldade 7 ainda. O jogo oferece um modo fácil, em que você não coloca todas as cartas de evento que são necessárias para bater em você. Eu me recuso a jogar no modo fácil, mas é uma questão de orgulho mesmo. Eu imagino que se você tentar no modo fácil, a coisa ande melhor e fique mais tranquila. Diz no manual e na caixa que ele é um jogo para 1 a 2 jogadores. Dá para jogar sozinho e dá para jogar em dupla, mesmo porque tem 2 marcadores aqui de ameaça, um para cada pessoa. Mas se mais 2 pessoas tiverem esses marcadorzinhos ou qualquer coisa que o valha para marcar isso daqui e tiverem as cartas deles, dá para jogar em até 4 pessoas nesse jogo.
O jogo escala bem a dificuldade, então em uma pessoa o jogo é bem difícil, em duas pessoas o jogo continua sendo bem difícil, em três também, em quatro também. Então ele é um jogo bem expansivo, ele chega até 4 pessoas, dá pra jogar tranquilamente em 4. Não é necessário ter os 4 marcadorzinhos desse aqui, esse aqui é um marcador que até 99, né? Qualquer dados de 10 fáceis consegue simular isso daqui, isso aqui não é tão importante. O que é importante é os jogadores terem as cartas. E por ser um living card game, eu não sei se todo mundo conhece esse conceito, ele é um jogo que vem completo, entre aspas. Essa é a base, né? Essa é a caixa base. A caixa base vem com as cartas suficientes para você começar minimamente a jogar. Mas ele é um jogo expansível e cada expansão que vai sendo lançada traz cartas novas para serem colocadas no baralho. Diferente de jogos colecionáveis como Magic e Pokémon, as cartas que vêm nas expansões já são marcadas, você já sabe quais vêm, você já sabe as quantidades que vêm, você já sabe o que vem. Então não tem aquela coisa de carta rara, carta comum, carta incomum, não fica aquela fúria para você tentar trocar as cartas para conseguir o que você quer. Você compra a expansão e você já sabe o que vem. A Galápagos lançou só uma expansão até agora, que é essa expansão aqui, que ela foi lançada semana passada, claro que eu já comprei. Eu falo dela mais no futuro, mas basta dizer que esse é o tamanho da caixa da expansão. Com relação ao espaço, o jogo em si ocupa mais ou menos esse espaço que vocês estão vendo aqui, mais o que os jogadores baixarem. Então vamos imaginar assim, que eu poderia ter cartas minhas aqui, esse é a trilha do jogo, é o que o jogo está fazendo, e aí outros jogadores teriam que ter um espaço igual a esse meu aqui das duas mãos. Então, por exemplo, teria que ter um jogador aqui, um jogador ali do outro lado, e se você estiver jogando com mais gente, em algum outro canto. Então, com relação a espaço, se você jogar só em 2 pessoas, esse jogo não ocupa muito espaço. Essas cartas elas vão abrindo daqui para cá, então essa fila vai aumentando. Mas ela não aumenta muito. Se ela aumentar muito, você provavelmente vai perder o jogo. Mas o espaço é mais ou menos esse aqui para 2 pessoas e, sei lá, duplica isso aqui se você for jogar em 4. Então ele é um jogo razoavelmente espaçoso, razoavelmente não muito espaçoso. Ele é um jogo espaçoso para um card game, mas ele não é um jogo espaçoso comparado com outros, inclusive, que eu já mostrei aqui. Minhas considerações finais com relação a esse jogo. Se você for jogar em até 2 pessoas, eu chuto aí que vai levar no máximo 1 hora cada partida. Não é para demorar mais do que isso e pode ser que acabe um pouco antes também. Eu recomendo com qualquer quantidade de pessoas. E novamente, apesar da caixa dizer que você só pode jogar de 1 até 2, se outra pessoa tiver comprado essa mesma caixa, dá para juntar e jogar em 4. Então eu recomendo em 1, em 2, em 3 ou em 4. De preferência, mais do que 1, porque esse jogo ele vai bater em você e apanhar sozinho é muito triste. Esse jogo é uma adaptação muito boa da Galápagos, mais uma adaptação muito boa deles. Todos os componentes são iguaizinhos ao original, exceto aquele marcador de ameaça que eu mostrei pra vocês, aquela pecinha mais composta lá. A original ela é um pouco mais firme. Eu achei que os prendedores de plástico da versão nacional são mais frágeis. Frágil não é a palavra, eles são mais frouxos. Então assim, não tem menor qualidade nos componentes, é só um componente um pouco diferente, um pouco menos firme. O insert é bom, mas podia ser muito melhor. Esse truquinho que eu fiz já ajudou a guardar melhor as cartas, mas daria pra fazer melhor sim. Eu acho que o insert deixa um pouco a desejar. Essa caixa é safada. Por que ela é safada? Porque ela vem com 3 cenários e com as cartas que vem aqui é quase impossível vencer o segundo e o terceiro cenário. Então estejam avisados, esse jogo vai frustrar se você não planejar expandir ele. Se você pensar em só comprar isso aqui, você só vai conseguir jogar em paz o primeiro cenário. Os outros 2 provavelmente você vai ter que jogar no modo fácil para conseguir vencer. Isso eu achei razoavelmente safado, porque demorou para sair a primeira expansão desse jogo. E esse jogo ficou encostado muito tempo aqui em casa porque a gente se frustrou e não conseguiu passar pelos outros cenários. Como eu mostrei, o espaço que ele ocupa é proporcional à quantidade de jogadores e não é lá muito espaço. O nível de dificuldade desse jogo é alto. Eu vou colocar isso como um contra, porque eu não sei se todas as pessoas gostam disso, tá? Ele é um jogo bem difícil e sorte é um elemento muito forte nesse jogo. Então podem acontecer coisas que vão derrotar vocês, não importam como vocês sejam bons no jogo. Então assim, isso pode frustrar algumas pessoas. Eu paguei na época R$130 nessa versão da Galápagos. Hoje ela tá por R$159 e lembrando que já saiu a primeira expansão. Só uma observação rápida, tem dezenas de expansões para esse jogo. Se a Galápagos está pensando em lançar elas num ritmo parecido com a do Game of Thrones, eu vou ficar muito feliz,
que eu vou comprar todas basicamente. Eu gosto muito desse jogo. Na Cool Stuff esse jogo sai por $27 e na Miniature Market ele sai em torno de 20. Então assim, o preço lá fora é mais em conta, mas a gente entra naquele problema de sempre da importação, de demorar, blá 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 blá. A versão da Galápagos é boa, se você estiver a fim de comprar, compre. Ela não é uma versão que deixa a desejar. No entanto, o jogo é razoavelmente difícil, então fica aí a dica pra vocês se vocês vão querer encarar esse desafio ou não. É isso que eu tenho a dizer sobre esse jogo. Compre, eu gosto muito desse jogo, apesar de todos os contras dele que eu listei aqui. Ele é excelente, mais um ótimo trabalho da Fantasy Flight, mais uma ótima adaptação da Galápagos.